Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Para a nossa devocional desta manhã, eu gostaria de trazer a lume o texto que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 3, o versículo de número 6. Esse versículo nos diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Hoje eu gostaria de falar acerca daquele que promove o crescimento. A igreja de Corinto era uma igreja que vivenciava diversos conflitos na área dos relacionamentos. E era uma igreja que, embora fosse uma só igreja, ela estava dividida internamente. Faltava amor naquela igreja e os irmãos entravam em conflitos com acentuada frequência. Alguns dos argumentos levantados estavam no fato de que alguns se sentiam discípulos deste líder, enquanto outros se sentiam discípulos daquele líder. Embora os líderes aos quais eles mencionam fossem todos servos do Senhor e que somaram forças em períodos distintos para que a obra do Senhor prosseguisse na cidade de Corinto, esses irmãos, na sua imaturidade, achavam que eram mais ou menos que os outros em função do líder a quem eles seguiam. Uns se apresentavam seguidores de Paulo, outros se apresentavam discípulos de Pedro, alguns se apresentavam discípulos de Apolo e outros ainda chegavam a dizer que não se submeteriam a qualquer liderança humana, não seguem homens, mas somente Jesus, e estes eram, via de regra, os mais insubmissos dentro da igreja de Corinto. Mas o que Paulo vai revelar nesse texto, dentre tantas verdades que aqui estão contidas, é que o crescimento da obra do Senhor é resultado do próprio Senhor da obra. Os servos dele, os líderes dele que trabalham a seu serviço, que são vocacionados pelo Senhor para propagar o Evangelho, são tão somente ferramentas a quem o Senhor escolheu usar para que a sua obra prosseguisse. Paulo então usa a figura de uma grande lavoura para ilustrar a igreja do Senhor. Ele diz que na plantação da igreja de Corinto, ele foi aquele que lançou as primeiras sementes, a tal ponto dele se dizer pai espiritual destes irmãos de Corinto. Mas então veio Apolo, assim como tantos outros, e regou ainda mais essas sementes plantadas por Paulo. E então Deus é quem enviou o crescimento. O crescimento não é resultado direto de Paulo, de Apolo ou de qualquer outro, mas é resultado da graça de Deus sobre nós, sobre a vida da igreja. Nesse mês de novembro, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara está aniversariando. Por conta da pandemia e tantas circunstâncias, nós obviamente não faremos a nossa comemoração como gostamos de fazer, com uma conferência, convidando um pastor amigo e fiel ao Evangelho para expor as Escrituras entre nós. Mas aqui no canal da igreja não podemos deixar que esse momento passe desapercebido, porque de fato, meus queridos irmãos, a igreja de Acopiara teve os seus Paulos e os seus Apolos, mas foi o Senhor quem concedeu crescimento a essa igreja. E nesses dias eu tenho me empenhado para garimpar um pouco mais da história do presbiterianismo no município de Acopiara, especialmente na sede do município. E nos próximos vídeos eu estarei contando um resumo da história da Igreja Presbiteriana de Acopiara.
Mas para hoje eu gostaria de falar acerca de um pioneiro a quem estou buscando informações acerca desse servo de Deus. Seu nome era Raimundo Ferreira da Silva. Ele foi um obreiro leigo do Senhor que serviu a Deus tanto em Senador Pompeu, como em Baturité, como também serviu a Deus em Fortaleza e serviu ao Senhor no nosso município aqui de Acopiara pelos anos de 1909 e 1910. E esse querido irmão, ele foi um dedicado servo do Senhor que, com muita peleja, conseguiu edificar aqui em Acopiara uma pequena casa de culto que infelizmente foi perseguida e derrubada, forçando esse querido irmão a mudar-se daqui para o Maranhão. Em seu livro A Sagrada Peleja, que é uma compilação feita pelo querido Natanael Cortez, de suas viagens pelo interior do Ceará, seus relatos ao norte evangélico, e o professor pastor Paulo Viana coletou essas informações e colocou nesse livro, e ele traz um relato muito importante sobre o senhor Raimundo Ferreira da Silva. Esse relato foi enviado ao norte evangélico em 6 de outubro de 1913. E então Natanael relata o seguinte: com destino à terra das palmeiras, partiu de entre nós o prezado irmão senhor Raimundo F. da Silva. Durante 36 dias de sua permanência nesta igreja, muitíssimo auxiliou na obra da propagação evangélica em que estamos deveras empenhados. Já do púlpito, já nos diversos bairros da cidade em que há cultos, esporadicamente, fez-se ouvir com o mesmo talento e vigor de fé com que o ouvíamos havia anos. O senhor Ferreira é um impertérrito trabalhador do Evangelho. Em abono deste acerto, apontamos os frutos do seu morejar na causa do Mestre nessa capital, onde ainda abraçou muitos filhos na fé, e a congregação, atualmente no Iguatu, que teve o seu início em Senador Pompeu, sob os seus cuidados de pastor zeloso, chegando até edificar mais tarde a direção do mesmo em Afonso Pena. Afonso Pena é como se chamava Acopiara nesses anos aqui mencionados. Uma casa própria para os cultos que, perseguido, abandonou. A Igreja de Fortaleza significa, portanto, nestas linhas, sua profunda gratidão ao incansável batalhador de Cristo e dedicado irmão na fé. Veio a esta terra agora por motivo de saúde. Voltou, porém, restabelecido e robusto física e espiritualmente. No Maranhão tem o senhor Silva sido uma bênção para as irmãs ali, atualmente sem pastor. Durante a estada do senhor Samuel César em São Luís, ao lado deste grande e abnegado servo de Jesus, militou como um fiel soldado do exército de Cristo. E agora que o senhor Samuel seguiu rumo ao sul e que o reverendo Bezerra Lima regressa à sua igreja, vai ser o senhor Ferreira o único mensageiro da palavra da vida para os maranhenses, até que o presbitério providencie a respeito daquele campo. Estamos tratando de levar a efeito uma festinha no dia 12 de outubro corrente, comemorativa do lançamento da primeira pedra na construção do nosso templo, da ordenação do amado pastor atual e da nossa emancipação financeira. Vindo de Maranhão, onde tem permanecido por 2 meses, é esperado a 11 do vigente pelo Olinda, o reverendo Bezerra Lima. Logo, senhor redator, daremos algumas notas sobre a referida festividade. Queridos, como podemos ver nas palavras
do saudoso reverendo Natanael Cortez, o senhor Raimundo Ferreira Lima foi um homem leigo, mas incansável na propagação do Evangelho. E aqui, em 1909, ele serviu ao nosso Deus. Fica aqui a nossa gratidão a Deus, porque o senhor Raimundo plantou, outros regaram, mas o crescimento veio de Deus. Que o Senhor te abençoe, querido ouvinte. Que você não deixe de querer conhecer a história daqueles que foram responsáveis pela igreja que você congrega antes de você chegar. Esses irmãos queridos desbravaram aquilo que hoje nós usufruímos mais confortavelmente. Deixo aqui a minha gratidão a Deus por Ele haver trazido o seu Evangelho à terra do lavrador, hoje a nossa querida cidade de Acopiara. Senhor, muito obrigado pela oportunidade nesta manhã de conhecermos a história da Tua Igreja, um pouquinho dela. Não sabemos, Senhor, como andam os descendentes desse líder tão dedicado, Senhor Raimundo Ferreira da Silva, mas que o Senhor, onde quer que haja um familiar dele vivo, esteja colocando ali suas boas mãos. E obrigado por ter usado esse irmão em tantas cidades aqui do Ceará e na capital do Maranhão, aonde ele foi instrumento nas mãos de Deus. Muito obrigado, Senhor, assim te louvamos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, não percam os próximos vídeos, porque estaremos contando mais um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana de Acopiara, cuja a organização como igreja se deu em 11 de novembro, e aí nós falaremos acerca disso. Deus abençoe muito sua vida.